Bom, pessoal, um plano de paz apresentado pela China com 12 pontos, onde a China faz acenos ao mundo ocidental e também à Rússia, traz de vez o mundo da multipolaridade em ação. Bom, o plano de paz que a China apresentou para acabar com a guerra na Ucrânia, que o presidente brasileiro Lula também está querendo intermediar esse acordo de paz aí para que tenha uma paz naquela região e o mundo economize essa guerra. Infelizmente, os Estados Unidos não, não aceitam, não vão aceitar, porque isso traz à tona a multipolaridade do mundo. O mundo, queira os Estados Unidos ou não, o mundo já é multipolar desde que o Putin resolveu invadir a Ucrânia fazendo um ano hoje, né, 24 de fevereiro de 2022. Então o mundo já é multipolar, isso não tem escapatória. A questão é, os Estados Unidos vai aceitar isso pacificamente ou vai continuar brigando? Que é o que parece que a gente vamos ter aí os Estados Unidos brigando para se manter como o grande xerife do mundo, né? Embora ninguém tenha nomeado eles, mas isso assim, são brigas de potência, né? A questão aí é que Tucídides, que é um grego de ixi, eu não me lembro mais, um grego desses muito antigo aí que porque os gregos são os pais da filosofia ocidental, né? Então esse grego Tucídides ele relata que cada vez que uma grande potência começa a perder o seu poder e uma outra grande potência começa a passar essa potência, nesse encontro, nesse intervalo de em que um está caindo e o outro está subindo, aí acontecem as guerras, que ficou conhecido na história como a trampa de Tucídides, que na maioria das vezes, quando isso acontece, que no mundo houve vários impérios, Império Otomano, Império Turco, turco né, é o mesmo que otomano, né? Império Romano, assim, o mundo sempre esteve alguém no poder. E o Império Norte-Americano, depois da Segunda Guerra Mundial, ascendeu com um poder astronômico no mundo, mas infelizmente os Estados Unidos não soube é, exercer esse poder, né? E esteve promovendo guerras, que aliás é um do pilar econômico dos Estados Unidos, é as guerras. Então esteve promovendo guerra pelo mundo inteiro e essa é só mais uma que eles atiça para que aconteça, né? Só que ninguém vence a Rússia facilmente no terreno de batalha. Então, uma saída negociada é fundamental para o futuro da humanidade. Se os Estados Unidos permanecer nessa tessitura de querer continuar confrontando continuar persistindo, né, nesse conflito, a humanidade corre um sério risco de extinção, porque são duas potências nucleares que estão em briga, estão brigando aí. No caso, a briga é local. O terreno é a Ucrânia é só o terreno. Na verdade, a briga é entre os Estados Unidos com a OTAN, enfrentando a Rússia, que está apoiada pela, pela China e por vários países da América Latina, da África e da Ásia. Porque os países da América Latina, como o Brasil, a Argentina, até o México tem uma situação muito mais difícil, que o México está na fronteira com os Estados Unidos, mas até assim o México também tem sido muito crítico com essa guerra. Então, o fato dessa guerra estar abrindo espaço para uma multipolaridade no mundo faz com que países como o Brasil, África do Sul, vários países da África e da Ásia estejam adotando uma posição neutra, que nessa situação acaba sendo um apoio implícito à Rússia. Não porque concorde totalmente com a Rússia ou com os pleitos russos, mas que, como vê nessa guerra
uma abertura para uma multipolaridade, para que não estejam subjugados ao jugo dos Estados Unidos. Paradoxalmente, a Europa tem se mostrado muito mais fiel aos Estados Unidos do que a América Latina, que tradicionalmente foi o quintal dos Estados Unidos. Mas a Europa, tem, depois da Ucrânia, lógico, e a Rússia, o que mais está sofrendo nessa guerra é, primeiramente, os ucranianos, que tiveram seu país invadido e estão pagando caríssimo, muito, a maioria deles com a vida. E depois da Ucrânia, a Alemanha e a Europa toda está pagando muito caro por essa guerra, porque sem um acordo comercial com energia barata para receber energia barata da Rússia, a Europa não tem saída. Mas como são capachos dos Estados Unidos, estão aí até contra os seus interesses, eles estão apoiando a guerra porque não é, apesar de não ser do interesse deles, é do interesse dos Estados Unidos essa guerra. E por isso, e como não são independentes, apoiam os Estados Unidos cegamente. Na Alemanha atualmente existe uma inflação de 10%, que é o dobro da inflação brasileira. Por exemplo, países da América Latina, nós aqui no Brasil, Argentina, por aí, estamos acostumados com essas inflações, com essa instabilidade econômica. A Alemanha, que cresceu graças à energia barata recebida da Rússia desde quando a Rússia era ex-União Soviética, então, para a Alemanha, seria muito interessante que essa guerra acabasse amanhã mesmo, mas eles não têm independência política e nem militar para poder querer, para enfrentar os Estados Unidos. Por isso estão aí nesse capachismo aos Estados Unidos, indo contra seus próprios interesses. Eles estão apoiando os Estados Unidos nesse conflito. Porque para os Estados Unidos está muito cômodo. Eles estão lá do outro lado do mundo, a Europa que está perto do conflito, e ao mesmo tempo que eles debilitam a Europa, eles debilitam a Rússia e debilita a China, que seria... A China apoia a Rússia porque a China sabe que quando a Rússia deixar de ser o alvo passa a ser os chineses. Inclusive os Estados Unidos já está aí com as provocações já faz tempo com a história de Taiwan. Então a China quer um acordo de paz para poder continuar crescendo no mundo, porque a economia chinesa, apesar de estar sendo bem abastecida com a energia barata russa, também a Índia também tem recebido muito petróleo. A Índia, sem produzir nada de petróleo, está exportando muito petróleo porque refina o petróleo russo e vende para o resto do mundo, para os próprios europeus, e tido como, porque tem uma gotinha lá de petróleo indiano, então passa a ser considerado petróleo russo, petróleo indiano. E aí eles não estão infringindo, eles gostam de mentir para eles mesmos, eles não estão infringindo as sanções que eles estão imposendo, isso que eles resolveram impor à Rússia. Para resumir, a China quer a paz porque o modelo de globalização que a China tem ganhado, porque a China quer a paz, mas a China quer a paz com a Rússia ganhando. Por quê? Se a Rússia sai perdida nessa situação, fragiliza a situação da própria China, porque uma Rússia fragilizada é porta de entrada para que a China seja atacada no médio e longo prazo. Por isso os chineses apoiam os russos nessa guerra aí. Então, um ano dessa confusão, vamos ver se a gente vai ter um acordo de paz aí, porque a humanidade precisa dessa paz. Mas os Estados Unidos parece que não estão dispostos a entregar barato a perda de seu poder. Eles estão perdendo, já perderam na verdade, o mundo unipolar, onde só eles mandavam, eles faziam o mundo ad hoc. O mundo era construído da forma como eles queriam. As instituições, tudo isso. E eles sempre passaram, nos últimos 70 anos que os Estados Unidos estiveram à frente do mundo, eles fizeram muita coisa boa para o mundo, mas se a gente coloca na balança,
os Estados Unidos fizeram muito mais mal à humanidade do que bem. Sempre com o discurso estéreo de falar de proteger a democracia, a liberdade, são sempre palavras muito bonitas, mas a prática dos Estados Unidos, como bem sabe a América Latina, principalmente, e agora está descobrindo a Europa, a prática dos Estados Unidos não é uma prática querer um mundo justo, um mundo onde a democracia, a liberdade floresça. Na verdade, a democracia e a liberdade é usada como um pretexto para eles impor suas condições, que geralmente são duríssimas para os países com que eles estão negociando. Então, vamos torcer para que tenham um acordo de paz aí, porque para o mundo seria muito importante uma paz agora. Embora os Estados Unidos vá perder muito. Na verdade, os Estados Unidos não têm saída. Eles já perderam a unipolaridade mundial, onde com a queda da ex-União Soviética eles começaram a mandar o mundo inteiro fazer e só fizeram arruaça, bobagem, o que eles sabem fazer, promover guerra e disfarçando com o discurso de defesa da liberdade e da democracia. Mas nem a América Latina já está acreditando mais nisso. Mas parece que os europeus ainda acreditam, ou estão sendo forçados a acreditar, porque não tem independência política e muito menos militar.